Olá para você que está ligado aqui com a TV A Sua Voz, nós estamos chegando com mais um programa Histórias da Nossa Gente. É mais um conteúdo especial para você que se liga aqui nas nossas redes sociais, aqui de Pinhalzinho e também da nossa região. Bom, ele é advogado, casado e pai de 2 filhos. É muito conhecido aqui na comunidade pinhalense e também na comunidade regional. Ele nasceu lá no interior de Erechim, no Rio Grande do Sul, e veio aqui para a capital da Amizade já há muito tempo, né? Com 1 ano de idade ele já estava aqui na capital da Amizade. O nosso convidado de hoje, ele trabalhou no comércio local e ainda muito jovem, ele já vendia picolé de caixinha, né? Aqui na capital da Amizade. Seja bem-vindo ao Histórias da Nossa Gente, meu amigo Hélio Froza, obrigado pela participação. Obrigado, Giba. Obrigado, essa empresa Sua Voz, que está buscando seu espaço no mercado pinhalense regional. E é uma satisfação participar desse programa e poder contar um pouco da nossa vida, da nossa história, história de vida, história familiar e história profissional, especificamente aqui em Pinhalzinho, profissionalmente há quase 35 anos como advogado. Então, mais uma vez, registrar a satisfação de estar aqui nesse teu programa. Nós que agradecemos, Hélio. Agora, que história é essa de vendedor de picolé, hein? Foi seu primeiro emprego aqui em Pinhalzinho, Hélio? Giba, eu sempre digo que Pinhalzinho, a história de Pinhalzinho, quando falamos nos anos de emancipação política de Pinhalzinho, ela se confunde com a minha história. Ou seja, Pinhalzinho tem cerca de 58 anos de emancipação político-administrativa e eu tenho quase isso de Pinhalzinho. Então eu cheguei em Pinhalzinho com 1 ano de idade, meus pais vieram do Rio Grande do Sul, do interior de Erechim, ali em Várzea, da onde vieram muitos pinhalenses, família Fiorini, Froza, família Eco e tantos outros que vieram para cá. E à época meus pais foram trazidos para cá, pelo Avelino Fiorini da época, para colocar um comércio aqui, um comércio comércio de cereais, comércio aquele que vende tudo, compra e venda, na verdade, e colocar um armazém. Um armazém, o Froza Fiorini, onde se comprava produtos do interior, cereais, suínos, e se vendia mercadoria de tecido, alimentos, se buscava em São Paulo, os caminhões iam a São Paulo, Porto Alegre, e vendia, então era um varejão que tinha o Froza Fiorini, um dos primeiros comércios aqui. E nós chegamos à época aqui, minha mãe e meu pai, e com outros 2 irmãos mais velhos, uma irmã, a Belenite, que tinha um pouco mais, cerca de 6, 7 anos de idade, o meu irmão Dimar, com 3 para 4 anos, e eu com 1 ano de idade, então, um bebê de colo. E aqui eu desenvolvi toda a minha, quando bebê, infância, juventude. Então, quando se fala de Pinhalzinho, da história de Pinhalzinho, está muito presente na minha memória. Ou seja, chegando aqui era totalmente uma vila, não tinha uma pedra de calçamento, o interior ele todo ainda por ser descoberto, desvendado. Imagina. E nós começamos a nossa vida aqui, então eu aqui estudei, fiz meu jardim, a escola. E quando criança, indo para a juventude, a ânsia de você ganhar dinheiro, de fazer alguma coisa. Então a vida nos proporcionou, o pai sempre foi muito de fazer com que a gente trabalhasse, tivesse o nosso dinheirinho. E nós, os guris da época, um engraxava sapato, outro vendia picolé, foi o meu caso, com uma caixinha daquelas de isopor, a gente ia no estádio de futebol no final de semana, vender picolé e assim por diante. Então essas coisas e tantas outras também, Giba, então essa de ser picoleiro, picolezeiro, melhor dizendo, praticamente todos os meus amigos da época, tiveram essa oportunidade que só engrandeceu, na verdade, sabendo que desde cedo você tinha que buscar a fazer um serviço, ter uma atividade profissional, saber daquele teu dinheirinho lá, receber a satisfação que aquilo era fruto do teu trabalho. Então, desde cedo trabalhei muito com isso. Tem uma situação muito peculiar aqui que eu lembro que quando começou a BR-282 aqui por Pinhalzinho, Giba, o batalhão vindo a Pinhalzinho para construir era totalmente interior, era lavoura.
E aquilo então, na construção, aí veio uma empresa de fora e que contratava piazada, guri, para auxiliar no plantio de grama no lado do asfalto, fazer a contenção dos barrancos. E nós, na época, ele pagava por semana, lá com 12, 13, 11 anos, a vontade daquele dinheirinho também fez com que trabalhamos nessa empresa plantando grama no lado do asfalto. Muitas vezes a gente dá risada quando se encontra com os amigos daquela época. Então, assim, histórias que vêm à mente, especialmente agora, quando tu me convidou para participar desse programa aqui, de que nós tivemos desenvolvido toda essa minha infância, essa juventude, acompanhando então todo esse crescimento dessa nossa hoje querida, né, Pinhalzinho aí, desenvolvida por muitas mãos aí, que nós também tivemos, especialmente com meu pai, com a minha mãe, a minha família, Frosa, Fiorini aí, através do comércio, que a gente pôde então participar efetivamente do desenvolvimento, como eu disse, desde o início desse nosso município. Na época, os seus pais vieram como as inúmeras outras famílias buscando alguma coisa nova aí, Hélio, foi isso? Giba, efetivamente, quando você disse que depois mais tarde dizia, não, os gaúchos foram para o Mato Grosso em busca, né, de melhores dias, melhores momentos, foi o que aconteceu. Na época, né, chegou lá naquelas linhas, lá do interior de Erechim, que o oeste de Santa Catarina tinha na época uma empresa de desenvolvimento aqui, a Sul Brasil, colonizadora, né, que fornecia área de terras para agricultores, e surgiu essa informação de que aqui seria, né, uma cidade, uma futura cidade promissora para um comércio, né, de um atacado, um comércio de cereais, compra e venda, né, e aí efetivamente meus pais então, né, vieram para cá, como eu disse, muito jovens, eu, né, quando se fala em cima de um caminhão, verdadeiramente uma mudança, né? Em cima de um caminhão, vindo de lá com muito pouca coisa, né? Viemos para cá, né? Os pais falam sem nada, ou seja, colocando esse comércio. E aí iniciamos essa vida aqui no oeste de Santa Catarina e eu fiquei desde o meu ano de idade, né? Até a juventude, saí para estudar e depois retornei novamente a Pinhalzinho. Hélio, como ocorreu a tua decisão de partir para o lado da advocacia, na época no curso de Direito, então? Giba, veja bem, antes de eu sair para estudar, nós tínhamos o supermercado Itaú, aí, que hoje tem o mercado central e agora eu acho que é aí em frente à praça. Sim. Esse mercado aí. Meus pais colocaram esse mercado Itaú à época, né, o Frosa Fiorini. E eu trabalhava ali com 14, 15 anos de idade, nós ensacávamos, né, produto, batatinha, cebola para vender no mercado. E à época surgiu estavam construindo a Rádio Centro-Oeste em Pinhalzinho, que era uma novidade. Aquilo eram pessoas indo ver o que seria uma rádio na cidade. E eu, como piá muito curioso, todos os dias, como a rádio estava sendo instalada em cima, no andar de cima do supermercado, todos os dias eu estava lá, sapeando, olhando, curioso para ver aquela montagem do estúdio. E tinha falecido Eri Rodrigueiro, à época, que veio para montar essa rádio. Veio de São Miguel do Oeste para montar a rádio, os sócios, o seu Valério Brown, né, montando essa rádio, e eu todos os dias olhando aquilo. E tinha cerca de 15 para 16 anos de idade, quando da instalação ou colocação no ar da rádio, o falecido Eri Rodrigueiro disse: "Guri, tu não quer vir trabalhar na rádio como porteiro?" Eu nem sabia o que era aquilo, com 16 anos de idade, e eu sempre falo isso. Fui o primeiro funcionário contratado da Rádio Centro-Oeste e fui o porteiro da rádio. Aí fiquei na rádio aos 16 e 17 anos. E aí, naquela época, junto com o Loures Fiorini, que era um guri aqui de Pinhalzinho, que hoje é engenheiro civil, decidimos, não, nós temos que estudar, vamos sair daqui. Fomos a Curitiba fazer o terceirão, na época era a terceira série, e o cursinho pré-vestibular para fazer vestibular, então, na sequência, porque a época não tinha. Chapecó, faculdade era muito nova ainda, tinha administração, ciências contábeis, pedagogia, outros cursos, outro ia a Santa Maria, Passo Fundo, Florianópolis. E com 17 anos de idade nós fomos a Curitiba, então, né, moramos numa pensão lá, uma vida bem sofridinha, estudando com dificuldade. À época os pais não acompanhavam, pegamos um ônibus aqui em Pinhalzinho, o Loures e eu,
amanhecemos em Curitiba, pegamos alguns endereços de pensão, fomos numa pensão, né? Começamos depois de estudar na segunda-feira. E essa foi, ou seja, meu pai e minha mãe nunca foram a Curitiba vendo que a gente está estudando. Ficamos um ano lá de muito estudo, muita batalha, dificuldade. Não tinha o telefone, era mandar carta para casa, ficar esperando. Não tinha WhatsApp? Não tinha WhatsApp. E feito isso, encerramos no final de ano e eu tinha na minha cabeça, à época, duas situações. Ou fazer odontologia ou fazer direito. Coisas bem diferentes. E a época que eu fiz o vestibular para odonto na Federal de Florianópolis e direito em Passo Fundo. E não passei em odonto em Florianópolis, passei em direito em Passo Fundo e eu disse, não, vou começar a cursar e se não gostar no final de ano, volto a fazer direito, volto a fazer odonto. E efetivamente foi como uma cachaça, né, Giba? Eu comecei a fazer direito no ano de 1980, e vi que era aquilo mesmo que eu queria e consequentemente, fiquei os 5 anos em Passo Fundo, daí de 80 a 85, 5 anos de curso e me formei então em Direito na Faculdade de Passo Fundo. Tá certo. Hélio, e na tua vida profissional de advogado aqui, que é uma profissão que exige bastante também do profissional, assim como também outras, né? Mas tu lembra de algum fato que mais te marcou ou algum fato que te marcou aí na tua vida profissional? Quem sabe até da formação, enfim, esse período que você vive até hoje aí dentro da profissão. Giba, muitos fatos assim que marcaram, até porque o início era de muita dificuldade pro advogado, né? De muita coragem, muita determinação. Como eu disse, eu me formei em 85 e em 86, até por conta de que meus pais, né, eram daqui, eu resolvi vir a Pinhalzinho e colocar um escritório, sozinho. Não tinha ninguém da família nessa área. Então eu coloquei um escritório e na época era tudo novidade, né? Eu tinha tido a experiência de ter trabalhado com um profissional em Passo Fundo na época e vim para cá, mas vim o quê? Com a minha maquininha de escrever, uma Olivetti na época mecânica, né? Alguns livros, tinha alguns advogados aqui em Pinhalzinho já de renome e comecei a construir a minha história. Comecei a construir. E como eu, à época, gostava muito da área criminal, até porque eu havia trabalhado com advogado criminalista em Passo Fundo, já na primeira oportunidade, e aqui na época, nós estamos falando lá de 86, Sim. Eram poucos advogados que faziam júri em Pinhalzinho. Nós tínhamos aqui advogados renomados da região, Dr. Amorim de Chapecó, Dr. Piquete em São Miguel do Oeste, Dr. Lara de Maravilha, nomes assim, consagrados na advocacia. Aqui em Pinhalzinho, né, vários advogados, mas poucos deles faziam. Tinha o Bepinho na época que fazia júri. E eu, por conta disso, tanto que chegando já no ano seguinte, o juiz tinha um júri aqui muito interessante, eu nunca me esqueço, que era um caso da linha Galhaço, tá? Que era o apelido dele era Tarzan, né, na época, que havia lá uma situação numa briga na bodega lá, acabou matando o outro nessa situação, e como ninguém queria, o juiz da época me nomeou para fazer esse júri. E na época os júris, eles aconteciam no Grêmio Recreativo Pinhalense. Olha só. E era um evento. Eu reunia 500 pessoas assistindo aquilo. E eu, um menino recém-formado, 23 anos de idade, fiz aquele júri. Eu lembro muito bem, assim, que pela forma, e saí muito bem. E conseguimos ter um resultado fantástico na época, né? Absolvendo, na verdade, aquele cidadão por legítima defesa. E aí começou nessa área criminal, e aí muitos júri depois, né, feitos. Eu lembro na época, você fazia no clube, fiz em Pinhalzinho, os juízes, porque não tinha o tribunal do júri no fórum, no Salão de Saudade, Serra Alta, Modelo, sabe? E o Grêmio era assim, quando tinha um júri no Grêmio, você reunia e enchia, né? Então assim, muitos eventos que marcaram efetivamente, né, Giba, a nossa vida assim, né? E muitos desafios, né? Muitos desafios como advogado, né? E efetivamente me construiu como advogado, né? De todos esses anos aqui em Pinhalzinho. Tá certo. Para você que está chegando agora aqui, o programa Histórias da Nossa Gente, hoje conversando com o advogado Hélio Froza, que conversa conosco aqui no programa. Hélio, olhando para trás aí na sua vida,
Queria que você falasse do que mais você sente saudades aí. Giba, na verdade, a saudade, quando tu começa agora, né, falando do teu programa aqui, hoje eu pensando em vir para cá, passa muitas fotografias na nossa cabeça aí, muita saudade, né? Então, assim, a saudade especialmente do meu pai e da minha mãe, né, que acabaram, eu sinto assim, que acabaram falecendo antes do tempo, poderiam ter convivido mais conosco, né, ter aproveitado mais os belos momentos da nossa vida, com os netos e assim por diante. Então, e eu tive muitos ensinamentos deles, né? O meu pai, assim, a minha mãe foram fundamentais na minha formação. Meu pai foi um expedicionário da Segunda Guerra Mundial. Olha só. Então era uma pessoa assim muito sensata, muito correta, ponderada, talvez até por conta disso, que nem eu dizia, por ter participado, né, ter ido à Itália na época, né, como pracinha da Força Expedicionária Brasileira, vivido aquele momento, a época, né, em 1945, né, na 43 da guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então ele era uma pessoa que nos dava muitos ensinamentos de que, sabe, a vida tem que ser vivida com mais tranquilidade, respeito às pessoas. Era um cidadão assim que nos ensinou, sabe, a amar a pátria, até talvez por essa formação dele militar aí, né? E a minha mãe, então, que era uma pessoa muito participativa da comunidade. Quem lembra, assim, desde a infância, as festas da igreja, participando, muito religiosa, ligada à igreja católica, era, né, organizava as capelinhas quando tinha festa, nos levava desde não, tem que fazer isso, a catequese, a primeira comunhão, a participação comunitária, exigia, né, de nós, né, esse convívio familiar, esse respeito. Eu acho que isso aí foi muito importante também para a minha vida profissional. Porque tu sabe, Giba, que especialmente o advogado, ele tem muitas oportunidades de desviar em determinados momentos da vida o caminho, né? E até porque o cliente, o constituinte, ele confia demais em você. Dá uma procuração e muitas vezes tu tem o patrimônio daquele. E eu posso ter pecado na vida, né, por não ter conseguido resolver um problema para um cliente, não ter tido, né, aquela solução da melhor maneira possível. Agora, jamais ter dado a esse cliente aí, né, a insatisfação ou desgosto de cometido alguma malandragem. Sabe, com certeza, e falo isso, poderia talvez a vida ter me proporcionado, e vejo muitas pessoas que se vangloriam do financeiro. Aconteceu isso comigo, fiz aquilo e tal. E a vida me ensinou ao contrário. Que é meu, Sim. Que é do cliente, ser um bom profissional, ser colega dos colegas, né? Então eu acho que tudo isso talvez vem pela formação, então, de que isso me deixa tranquilo para chegar à noite e botar a cabeça no travesseiro e dizer, não, estou cumprindo com o meu papel como cidadão, como profissional, né? Então, completo agora, no final de ano agora, Giba, 35 anos de formado. 35. Né? 35. E com muita tranquilidade, dizendo que coloco à noite a cabeça no travesseiro e durmo todas as noites tranquilo, né, com relação a esse meu exercício profissional de todos esses anos. Tá certo. Hélio, o que o Hélio mais gosta de fazer nas horas vagas, hein? Giba, sempre gostei de jogar um futebolzinho, Opa. né? Isso aí sempre foi, agora que estamos parados, mas pratiquei muito esporte, futebol, desde de criança, juventude, que em Pinhalzinho eu tive a oportunidade, né, de participar na época da CME, jogar muito, da JAP, né? Depois como veterano, né, participando, jogando futebol. E além disso, tenho um apreço muito grande pela convivência, né, do nativismo, né? Tertúlia. Ter a minha chácara, cavalo, ir lá reunir os amigos no entorno de uma boa música, né? Um violão, uma gaita, uma costela. E gosto muito de, né, estar com amigos, e eu acho que hoje o meu hobby, né, nos finais de semana é ir para minha chácara, né? Ficar com os animais, reunir os amigos. Agora é claro que a gente está nessa dificuldade agora, mas gosto muito disso aí, e faz falta nesse momento não poder reunir, você que já participou várias vezes lá,
criamos uma tertúlia aqui em Pinhalzinho, uma brincadeira que acabou virando um evento aí muito grande, né? Já há 15 anos, todo ano a gente faz essa tertúlia, onde reúne amigos, reúne cantores, né, que vêm do Rio Grande do Sul e da região aqui, cantando músicas gaúchas e nativistas. Então é isso que eu me identifico, é isso que eu gosto. Hélio, nós estamos chegando agora aí em mais um pleito eleitoral, né, dos municípios. E querendo ou não, já há alguns anos, né, que o seu nome sempre é ventilado aí para concorrer a alguma vaga, especialmente aí no executivo. Você pensa nisso? Você ainda pensa em um dia assumir um cargo na política? Como é que você vê isso, Hélio? Giba, dizer que não nunca dá para dizer, né? Não se sabe o que vem aí no amanhã. Mas até esse momento aqui, e você sabe muito bem disso, eu em várias oportunidades já, né, a não dizer refuguei, mas disse um não a isso, né, há anos atrás já, né, para mim ser candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, né, e em todas essas oportunidades eu sempre entendi, né, que isso eu teria que deixar o meu dia a dia como advogado, não tem como conciliar as duas coisas, até porque é incompatível, né, estando como no executivo municipal é incompatível com a advocacia. Então eu sempre optei por exercer a minha profissão. Embora sempre participei muito da vida política do nosso município, especialmente Pinhalzinho, já fui assessor jurídico de mais do que um prefeito, sempre tive uma participação comunitária, um envolvimento com entidades muito grande, presidente de várias entidades aqui em Pinhalzinho, participando de clubes de serviço, né? Sempre também tendo uma opção política partidária com ou outro candidato aqui, mas efetivamente esse ano novamente, Giba, né, surgiu essa especulação, se assim podemos dizer, não, o Hélio poderá vir a contribuir, poderá somar como candidato, mas efetivamente não, né, eu permaneço no meu escritório, é isso que eu gosto de fazer, né, acompanhando, assessorando, né, várias empresas aí que me dão oportunidade há anos, né. Quero continuar fazendo serviço como advogado. Sou apaixonado pela advocacia, Giba, tanto que na vida, especialmente mais jovem, né? As pessoas até me perguntam, nunca tentou fazer um concurso para promotor, para juiz? Não. Efetivamente, eu acho que eu me formei para ser advogado, né? E nunca fiz, né, nenhum concurso para Ministério Público, nenhum concurso para juiz, admiro, né, a esses, né, quem faz parte, né, mas eu efetivamente tenho um cacoete, tenho um comportamento voltado para a advocacia, né, então acredito que devo me aposentar lá na frente um dia como advogado. Olha só. E ainda na área profissional, Hélio, tu tem um grande objetivo ainda na sua vida profissional? Giba, acho que eu quero, né, continuar, né, nessa vida como advogado. Tive o prazer agora de ter um filho formado, advogado, Lucas, que retornou para Pinhalzinho, está comigo no meu escritório, né? Tenho a Júlia, minha filha, que está fazendo Direito, né, em Florianópolis, na Unisul, trabalha hoje no gabinete de um juiz de Direito em Florianópolis, já estagiando lá, né? Então, assim, vocês talvez por influência do pai também, né? Deve ser, né? Acabaram também, né? Mas acho que, eu quero ir desacelerando nisso aí, né? Fazendo, né, cada vez melhor né, podendo aconselhar, né, nossos clientes nesse sentido, aproveitando essa experiência de 35 anos de advocacia, com muitos amigos das mais diversas áreas, né, com acesso, né, aos mais diversos órgãos, muitos amigos, promotores, juízes que passaram por aqui, que hoje são desembargadores, né, que a gente tem acesso, quando se encontra, temos muitas histórias boas para relembrar e para contar, né? Mas efetivamente, né, Gibo, eu acho que a situação aí agora é celebrar esses anos maravilhosos, né, de aprendizado profissionalmente, né, tudo aquilo que nem eu disse que a própria cidade me proporcionou, muitos amigos de infância, né, tem uma família maravilhosa, eu disse 2 filhos, tem uma mulher espetacular, a Sandra, né, hoje psicóloga aí, foi sempre uma companheira, um porto seguro, uma mulher batalhadora, né, que junto comigo construímos uma família, né, maravilhosa, que nos dá alegrias. Então eu quero também com ela e com os filhos, né, procurar agora conviver um pouco melhor, mas efetivamente acho que
penso em estar muito velhinho ainda naquela mesa, advogando, né? Podendo dar um conselho, podendo, né, ajudar as pessoas dentro da advocacia. Tá certo. Hélio, para fechar agora aqui, essa é boa, hein? Para quem você tira e para quem você não tira o chapéu? Giba, eu na verdade não tiro o chapéu, tá? E aí uma história minha, para o corrupto, para a corrupção, especialmente, né? E isso nós tivemos a oportunidade de sentir agora, né? Nesse momento da pandemia, sabe? Eu acho que pessoas se aproveitando. Pessoas que se aproveitaram disso, eu acho que isso aí, embora seja advogado, entenda que todos têm o direito à mais ampla defesa, né? Mas eu acho que essas pessoas que nesse momento se apropriaram de uma forma ou de outra, né? Com recursos públicos que poderiam ir para a saúde, né? De forma desviando, de forma corrupta, eu acho que essas pessoas efetivamente têm que pagar e pagar, sabe, de forma muito séria. Então eu acho que para corrupto eu não tiro o chapéu. E efetivamente tiro o chapéu, né? Eu acho que é aqui, sem citar para as pessoas de bem, as pessoas comprometidas, sejam elas né, dentro no seu dia a dia, a mais humilde, até aquela pessoa, muitas vezes, né, bastante abastada, mas que tem essa humildade de reconhecer de que o ser tem que estar à frente do ter. Eu tenho isso para mim, eu acho que efetivamente essas pessoas aí, porque uma hora dessa é que nem agora, ou seja, tem pessoas aí que dariam talvez todo o patrimônio para conseguir, né, estando numa situação mais desesperadora de um hospital, de um leito, para conseguir retomar uma vida e infelizmente o dinheiro não compra. Então eu acho que assim é como princípio de vida aí que, não vou utilizar, talvez é muito chavão as pessoas honestas, mas as pessoas de bem, as pessoas que querem construir, as pessoas que estão aí para ajudar, né? Então para essas pessoas eu verdadeiramente tiro meu chapéu. Hélio, em nome da equipe do Jornal da TV A Sua Voz, queremos agradecer a sua participação aqui no programa Histórias da Nossa Gente, mais um programa legal. Obrigado mesmo, a gente sabe que você é bastante compromissado, mas que gentilmente atendeu o nosso pedido. Seja sempre bem-vindo aqui também. Não, Giba, eu que agradeço essa oportunidade aqui, né? Como eu disse, e mais uma vez reiterar isso aí, tá? Sucesso, né? Essa vossa caminhada aí, eu acho que Pinhalzinho precisava mais essa ferramenta aí para nossa comunidade e região. Acho que vocês foram muito felizes nessa escolha. Estamos aí para contribuir, tá? Como cidadãos de Pinhalzinho, estamos, né, sempre procurando participar da comunidade. Esse é o nosso objetivo. Então, mais uma vez, agradeço por essa oportunidade que você me deu de poder voltar por alguns minutos no tempo aí e ver que, além da gente tá ficando velho, né? Saber que temos muitas coisas boas aí para mostrar para a nossa comunidade. Certamente. Obrigado mais uma vez. Gente, esse foi o Histórias da Nossa Gente aqui pela TV A Sua Voz, hoje com o convidado especial Hélio Froza. Aquele abraço e nós voltamos a qualquer momento com novos conteúdos aqui pela TV A Sua Voz.